Durante mais de 1000 anos, um império dominou continentes, moldou civilizações e mudou para sempre o rumo da história. Suas estradas conectavam milhares de quilômetros. Seus exércitos eram praticamente imbatíveis. Suas leis influenciam países até hoje. Mas como uma pequena vila às margens do rio Tibre se transformou na maior potência do mundo antigo? E como um império aparentemente invencível acabou entrando em colapso? Hoje você vai acompanhar toda essa jornada, desde a lendária fundação de Roma até a queda do Império Romano do Ocidente. Prepare-se para conhecer batalhas épicas, imperadores lendários, traições, conquistas e o lento declínio de uma das maiores civilizações da história. Se você gosta de história, já deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos começar essa incrível viagem no tempo. A história de Roma começa, segundo a tradição, em 753 a.C. A lenda conta que dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, foram abandonados ainda bebês e encontrados por uma loba que os amamentou. Depois de crescerem, decidiram fundar uma nova cidade. Mas uma disputa entre os irmãos terminou de forma trágica. Rômulo matou Remo e tornou-se o primeiro rei de Roma. Embora essa narrativa misture mito e realidade, ela simboliza o nascimento de uma cidade destinada à grandeza. Nos primeiros séculos, Roma era apenas uma pequena comunidade agrícola. Seus habitantes viviam do cultivo da terra, da criação de animais e do comércio com povos vizinhos. Pouco a pouco, a cidade cresceu. Sua localização estratégica facilitava o comércio e permitia controlar importantes rotas da Península Itálica. Em 509 a.C., os romanos decidiram acabar com a monarquia. Nascia então a República Romana. O poder deixou de ficar concentrado em um único rei e passou a ser dividido entre magistrados, senadores e assembleias populares. Embora nem todos os cidadãos tivessem os mesmos direitos, esse sistema fortaleceu Roma politicamente. Enquanto outras cidades enfrentavam conflitos internos, os romanos expandiam sua influência. Primeiro dominaram praticamente toda a Península Itálica. Depois vieram as grandes guerras contra Cartago. Esses confrontos ficaram conhecidos como Guerras Púnicas. O maior inimigo de Roma foi Aníbal. Seu exército atravessou os Alpes acompanhado por enormes elefantes de guerra. Foi uma das campanhas militares mais impressionantes da antiguidade. Durante anos, Roma sofreu derrotas devastadoras. Mas sua capacidade de reorganizar exércitos era extraordinária. No final, os romanos venceram. Cartago foi completamente destruída. A partir desse momento, Roma tornou-se a maior potência do Mediterrâneo. Novos territórios foram conquistados na Grécia, Espanha, Norte da África e Oriente Médio. As riquezas começaram a chegar em enorme quantidade. O comércio prosperou. As cidades cresceram rapidamente. Mas o sucesso também trouxe problemas. A desigualdade social aumentou. Os pequenos agricultores perderam suas terras. Milhares de escravos passaram a realizar grande parte do trabalho. Enquanto isso, generais acumulavam cada vez mais poder político. Foi nesse cenário que surgiu Júlio César. Brilhante estrategista militar, conquistou a Gália e tornou-se extremamente popular. Suas vitórias despertaram preocupação entre os membros do Senado. Temendo que César se tornasse rei, vários senadores organizaram uma conspiração. No dia 15 de março de 44 a.C., conhecido como os Idos de Março, Júlio César foi assassinado dentro do Senado. Sua morte mergulhou Roma em uma nova guerra civil. Após anos de conflitos, Otaviano saiu vencedor. Mais tarde recebeu o título de Augusto. Nascia oficialmente o Império Romano. Augusto reorganizou o governo, fortaleceu o exército e promoveu estabilidade. Começava um longo período conhecido como Pax Romana. Durante aproximadamente 2 séculos, Roma viveu relativa paz interna. As estradas romanas ligavam milhares de cidades. Mercadorias circulavam com rapidez. Soldados protegiam as fronteiras. Aquedutos levavam água para centros urbanos. Anfiteatros recebiam milhares de espectadores. O Coliseu tornou-se um dos maiores símbolos da engenharia romana.
Ali aconteciam lutas entre gladiadores, caçadas e grandes espetáculos públicos. Enquanto isso, arquitetos construíam pontes, templos e monumentos impressionantes. O direito romano estabelecia princípios jurídicos que ainda influenciam sistemas legais modernos. O latim espalhou-se por vastas regiões da Europa. Da mesma forma, a cultura romana absorvia elementos de inúmeros povos conquistados. Mesmo durante seu auge, novos desafios começaram a surgir. As fronteiras eram enormes e difíceis de proteger. Diversos povos pressionavam constantemente os limites do império. Além disso, crises econômicas enfraqueciam a administração. Imperadores passaram a disputar o poder com frequência. Muitos governavam por poucos meses antes de serem depostos ou assassinados. No século III, Roma enfrentava uma profunda crise política, econômica e militar. Para tentar resolver os problemas, o imperador Diocleciano dividiu a administração do império. Mais tarde, Constantino promoveu importantes reformas. Também fundou uma nova capital. Constantinopla tornou-se um dos centros mais importantes do mundo antigo. Nesse período, o cristianismo deixou de ser perseguido e ganhou cada vez mais espaço. Enquanto o Oriente permanecia relativamente forte, o Ocidente sofria crescente instabilidade. Os ataques de povos germânicos tornaram-se cada vez mais frequentes. Visigodos, vândalos, suevos e hunos pressionavam continuamente as fronteiras. Em 410, Roma foi saqueada pelos visigodos. O impacto psicológico foi enorme. A cidade considerada eterna mostrava que já não era invulnerável. Décadas depois, novos ataques agravaram ainda mais a situação. A economia entrou em colapso. O exército perdeu eficiência. A autoridade imperial enfraqueceu rapidamente. Finalmente, em 476 d.C., o jovem imperador Rômulo Augusto foi deposto pelo líder germânico Odoacro. Tradicionalmente, esse acontecimento marca a queda do Império Romano do Ocidente. Entretanto, a parte oriental continuou existindo por quase 1000 anos como Império Bizantino. Mesmo após sua queda, Roma nunca desapareceu completamente. Seu idioma deu origem a diversas línguas modernas. Seu direito continua influenciando tribunais. Sua arquitetura inspira cidades até hoje. Sua engenharia permanece admirada. Sua organização militar transformou estratégias de guerra. Sua cultura moldou o desenvolvimento da civilização ocidental. Poucas sociedades deixaram um legado tão profundo. A história de Roma mostra que nenhum império é eterno. Mesmo as maiores potências podem crescer, dominar o mundo e, com o tempo, entrar em declínio. E talvez seja justamente essa mistura de glória, poder, inovação e fragilidade que faz do Império Romano uma das histórias mais fascinantes já vividas pela humanidade. Se você gostou dessa viagem pela história, deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem também ama história e inscreva-se no canal para acompanhar muitos outros documentários como este. Até o próximo vídeo.